Pronto, estamos recomeçando aqui a live que deu problema na primeira. Vamos já receber aqui a Nice, né, que tem um probleminha. Estamos recomeçando a nossa live justamente porque caiu, mas vamos lá, vamos recomeçar que estava lento demais, então vamos começar aqui, tá certo? Já a Nice está entrando para a gente bater um papo falando sobre a quinta das profissões. Vamos falar sobre o jornalismo, tá certo? Já a Nice Ribeiro está entrando para a gente conversar com ela e ver assim que dicas, orientações, o que um jornalista faz, quais são as perspectivas, né? Então, já a Nice está entrando aqui para a gente iniciar a nossa live das quinta das profissões hoje, tá certo? Então, quem quiser, chame colegas, tudinho. Hoje é sobre o jornalismo, o que uma jornalista ela faz. Pronto, Nice está chegando. Assim que ela fizer a solicitação, vamos trazer aqui Nice. Se agora o nosso áudio melhora. Está conectando. E agora, melhorou, Nice? Está conseguindo me escutar melhor? Tá, tô conseguindo ouvir melhor agora. Sim, sim. Certo. Então, Nice, eu gostaria que você se apresentasse, né? Dissesse quem é Nice, para quem não te conhece, né? E a gente ficar com esse registro aqui nessa live. Tá certo. Márcia, eu tava ouvindo, eu consegui ouvir ainda há pouco você falando que estava na posição de entrevistadora, né? Eu confesso que é bem difícil estar na posição de entrevistada hoje, mas é um prazer enorme, viu, estar participando aqui, ajudando outras pessoas também. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Nice Ribeiro, eu sou jornalista há mais ou menos uns 9, quase 10 anos. Sempre atuei mais efetivamente na área de comunicação do jornalismo, né? De TV, reportagens, construir reportagens e tudo. Então, mas também tenho experiência com assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, e é isso, eu já estou na área aí tem uns anos. E aí eu queria saber de ti, o que levou você a escolher? Foi um estalo, desde pequenininha, ou alguém te influenciou, mandou você fazer? Porque geralmente o jovem, né, quando ele está em uma determinada idade, chega esse momento que eu digo assim, é um momento ímpar, né? No momento onde ele está com várias transformações no corpo, na cabeça, ele está se reconhecendo e tem que tomar uma decisão muito importante para a sua carreira profissional. No teu caso, como é que você escolheu e quantos anos você tinha quando você tomou essa decisão? Então, Márcia, assim, normalmente quem faz o curso de comunicação, quem faz jornalismo, tem sempre uma aptidão para coisa desde muito cedo. Normalmente aquela criança que fala muito, que é muito bem relacionada, que é comunicativa, normalmente é assim, mas comigo foi bem diferente. Até os 16 anos eu não fazia ideia do que queria fazer da minha vida, muito menos que queria fazer jornalismo. Eu comecei a trabalhar primeiramente. Antes de fazer o curso, eu já tinha um contato com jornalismo. Pra você ter uma ideia, eu comecei, acho que tinha 16 anos na escola. Fui escolhida justamente por falar demais. Fui escolhida na escola para fazer um repórter por um dia. Era uma TV, resolveu fazer essa brincadeira muito interessante, por sinal, com os alunos. Então, levou alguns equipamentos para um dia de ação voluntária. Então, eles levaram os equipamentos da TV para que a gente conhecesse. Funcionava como uma feira de profissões, né? Para entender o que era a profissão de jornalista, de repórter e tudo. E aí, dentro dessa programação da TV, a TV local, aqui de Pinheiro, inclusive, eu sou de Pinheiro, né? Então, eles reuniram alguns alunos para serem repórteres por um dia. E eu fui uma delas. No dia, quando eu fiz a participação, o pessoal falou assim: eu acho que
tem aptidão para coisas, acho que dá para tu fazer isso, se tu quiser. Mas assim, eu não fazia ideia, eu nunca pensei na vida em fazer comunicação. Tanto que nesse momento da minha vida eu já estava me preparando para fazer outra coisa, né? Para fazer vestibular para química, eu gostava muito. E aí, inclusive, fiz o vestibular para química, passei para a Universidade Estadual. Já estava praticamente matriculada com tudo certo, quando surgiu uma vaga para trabalhar, para ser repórter na TV local aqui da cidade. E como faltava um tempo ainda para começar a aula, menos de um mês, mas faltava ainda uns dias, eu falei, tá, eu vou tentar, né? Vou ver, vai que dá certo essa experiência. E aí, enfim, aceitei o convite da emissora para ser repórter. E, você vai fazer um mês aqui de experiência para a gente ver como é que vai ser e tudo. E desse um mês de experiência, eu acabei ficando 2 anos aqui, fazendo reportagens, e foi quando eu senti a necessidade de estudar, né? Falei, não, eu tô aqui, tô fazendo, gosto de fazer o que eu faço, e eu preciso me especializar, preciso buscar, né, crescimento profissional. E aí eu fui para São Luís para poder fazer a faculdade de jornalismo. E foi então, 2 anos depois de já atuar na área, que eu comecei a fazer comunicação. Ah, joia. E assim, você falou uma coisa interessante, né? Uma pessoa para fazer essa área é importante que ele seja comunicativo. Mas vamos dizer, um tímido, tem tímido no meio? Eu não entendi a pergunta. Tem pessoas que são tímidas na área. Se uma pessoa é tímida e tem um desejo, o que você diria para essa pessoa muito tímida? Então, tem pessoas tímidas, inclusive eu sou bem tímida, não parece que eu sou. Eu sou tímida, tenho muita dificuldade de ter essa espontaneidade toda, apesar de parecer. A profissão, claro, me ajuda diariamente, existe um treinamento diário, né, por conta dos ao vivos, por exemplo, que eu faço na TV, e do contato que precisa se ter com o público. Mas, assim, existem muitas áreas de atuação dentro do jornalismo que vão além da TV, né? Além do rádio, por exemplo. Tem assessorias em que você, lógico, precisa ter outras habilidades dentro da área do jornalismo, mas não necessariamente ser comunicativo, ser espontâneo. Não é essa, eu acho que a característica principal nesse caso, dentro da comunicação. Existem outras. Para a TV, claro, você precisa ter esse jogo de cintura, mas dá para uma pessoa tímida fazer jornalismo, fazer comunicação sem problema nenhum. Então, perfeito. Então, não é o impeditivo para buscar essa área de atuação, né? Não é o impeditivo, não impede. Não Certo. consegui entender. Talento é para chegar aí a voz? Isso, tá chegando, tá cortando um pouco. Tá cortando? Tá cortando. Eu não consigo entender esse raciocínio. Pronto. O que eu falei eu estou até escutando o eco, realmente, tá ruim mesmo. Não sei o que é, internet aqui, alguma coisa deve ter havido, né? Entre São Luís e Pinheiro, né? Isso. São Luís e Pinheiro deve estar havendo algum delay aí, né? Deve estar havendo algum delay, né? É o termo do pessoal de comunicação, né? De jornalismo, né? Joia. Agora, olha só, assim que você entrou na faculdade, você teve dificuldades ou entrou e conseguiu já se ambientar, conseguiu, vamos dizer, ver as disciplinas, se identificar com ela? Teve já esse primeiro contato? Como é que foi dentro da faculdade? Então, eu costumo sempre dizer, até para os amigos profissionais, que se eu tivesse feito comunicação, o curso, a faculdade de jornalismo, antes de ser repórter, eu jamais teria continuado, porque eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade porque, assim, o curso no início ele é muito teórico. É muito teórico e, assim, só lá no final que você vai entender o porquê de tanta teoria, qual a necessidade daquilo, onde você vai aplicar aquilo, é só lá para o final. Então, assim, eu tinha muita dificuldade por isso, porque eu já comecei na prática e, então, assim, o começo foi muito difícil mesmo. E pelo fato também, na verdade, a dificuldade não foi só no curso propriamente, mas quando eu saí daqui, da cidade de Pinheiro, para fazer jornalismo em São Luís, bem aí já foi a barreira maior, né?
porque era tudo muito diferente. As técnicas eram outras, as nomenclaturas e tudo que a gente fazia era muito diferente. O ritmo, principalmente, né? O ritmo era muito, muito mais intenso, né? A quantidade de matérias que você tinha que fazer por dia. Então, tudo isso acabou dificultando para mim um pouco, especialmente quando eu comecei a fazer a faculdade. Porque, imagina só, fazer faculdade... na época, eu tenho outra graduação, além do jornalismo, também tenho graduação em educação física. Então, na época, eu fazia educação física, fazia jornalismo, trabalhava na TV. Então, assim, foi uma confusão e isso acabou sendo muito complicado para mim no começo do curso, né? Mas depois, quando você começa ali ter uma relação mais prática com a faculdade, e aí sim você começa a entender, né? Para que servia aquilo ali tudo. Como acho que todo curso, né? No começo é bem mais complicado. É. Assim que você, vamos dizer assim, um estudante, assim, nos primeiros anos da academia, o que você já recomendaria para ele logo de início? Qual seria a primeira dica que você já daria para esse aluno? Eu acho que treinar muito o senso crítico, escrever bastante, porque eu acho que isso conta muito para o jornalista. Exercer a criatividade, né? Porque no nosso meio a gente sabe que constantemente a gente tem visto o profissional da comunicação se reinventar, principalmente por conta da tecnologia. Então, especialmente essa dedicação com a leitura, com o senso crítico, com a escrita, porque isso vai fazer muita diferença e, claro, já começar o curso sendo prático, apesar desse início ter muita teoria, mas você buscar por essa prática. Eu acho que acompanhando no dia a dia, a própria... Quando a gente começa a fazer comunicação, normalmente a pessoa já sabe em que área que quer atuar. Eu acho que quase 100% dos casos é assim. Normalmente as pessoas que eu converso sempre dizem isso, né? Já entra na comunicação, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Então, já buscar ser prático nesse momento, desde o começo, porque isso pode fazer muita diferença no começo do curso. Então, o estudar bastante, ler bastante e escrever muito, né? Então, esses já são dicas para quem está pensando em entrar nessa área, né? Tem que gostar de ler muito, né? Então, é uma pessoa que sempre tem que estar se atualizando, lendo, e o pensamento, como você falou, né? Crítico, não é aceitar como esponja tudo que vem, né? Analisar, até porque vai reproduzir uma informação e tem que reproduzir, né, com conteúdo, né? E não pode ser assim, avulso, né? Tem que ter uma base, né? Então, a importância, né, nessa Exatamente. questão. Certo. Eu penso assim, a construção da notícia ela é um processo extremamente difícil e requer assim muita dedicação. Então, esse senso crítico, ele vai pautar o teu desenvolvimento ali durante a apuração da notícia para você passar uma informação mais precisa. A gente fala de jornalismo imparcial e assim, os próprios profissionais, apesar de cumprirem, seguirem ali uma linha editorial, eles tentam a todo momento ser o mais imparcial possível, né? E como que a gente consegue isso? Apurando a notícia, tendo esse senso crítico para você ir caminhando ali, construindo todo aquele teu material, né, que vai ser veiculado, seja em qualquer veículo. Isso é importante. Certo. E assim, por exemplo, eu sou psicóloga, né? E quando eu estava na faculdade, quando ia chegando nos últimos períodos, a gente escolhia qual a área de atuação. A mesma coisa acontece na comunicação, já chegando nos últimos períodos, o aluno já começa a ver assim, qual a área que ele vai atuar, como é que funciona essa parte no final da carreira, da vida acadêmica. Então, as pessoas quando elas entram, eu até falei sobre isso já, quando elas entram no curso de comunicação, muitas delas já têm um interesse, né? Uma predisposição ali a alguma área específica. Por exemplo, eu quero fazer TV, eu quero fazer rádio, ou eu quero ser assessor de imprensa. Mas assim, quando você termina a faculdade, quando você está no curso de jornalismo, e aí quando você começa a concluir o curso, muitas pessoas ainda
continuam perdidas ou indecisas, né? Por quê? Porque você vê um pouco de cada área, mas é na prática, no dia a dia, depois da faculdade, é que a gente acaba se encontrando. Porque o campo hoje para o jornalismo, eu digo aqui no estado do Maranhão, ele é muito fechado. Para a TV especificamente, né, que é onde eu trabalho, principalmente para a TV, o campo mesmo é realmente bem limitado. As pessoas que estão lá há muitos anos, tanto que você for acompanhar os telejornais, você vê apresentadores e repórteres que estão naquele programa ali há muito tempo, né? Então, assim, o profissional, o estudante de jornalismo que sai da faculdade e vai para o campo de trabalho, ele já começa fazendo produção. Então, normalmente, para quem quer TV, por exemplo, já começa fazendo produção. E aí, depois dali, aí já vai para o estágio na assessoria. E assim, vai se encontrando, né? Vai tentando ali por vários meios até que ele se encontre dentro da área. Porque existe um campo de atuação grande, né? Só que, normalmente, as pessoas querem fazer TV. E aí, quando você começa, você entra, você faz TV, faz produção. Às vezes vai fazer reportagem, aí, sei lá, descobre uma outra área que é mais interessante e tudo. No curso em si, a gente não consegue ter muito essa noção. Na prática, certamente é mais fácil definir que área você quer atuar. E normalmente, assim, a assessoria de comunicação, por exemplo, são profissionais que já foram repórteres durante muitos anos. Repórteres de TV, repórteres de rádio. Então, são esses profissionais que acabam migrando para assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. Então, a gente tem essa rotatividade. Um profissional que começa como repórter, depois ele vai para o rádio, e aí vai migrando, né? E vai atuando em várias outras áreas. Certo. Quantos anos são o curso? Como? Quantos anos o curso? O curso em 4 quanto anos. período? 4 anos. 4 anos. Ganha dinheiro uma pessoa que entra nessa área? É uma área que dá dinheiro, que todo mundo quer saber. É uma área que dá dinheiro. Então, assim, algumas áreas, sim, a gente ganha um pouco melhor, mas normalmente o jornalista ele tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro dentro do jornalismo. É claro que tem suas exceções, né? Os repórteres de rede, aquela galera que está num patamar mais acima que consegue ganhar mais. Mas hoje em dia, a minha experiência na maior parte com TV, e TV tem um teto, né? Um piso salarial eu acho que 3 salários mínimos. E assim, normalmente o jornalista ele trabalha na TV, mas ele trabalha numa assessoria, ele trabalha em outros lugares, ele fica trabalhando em vários lugares, na verdade, né, para poder conseguir ganhar um pouco melhor. A assessoria de imprensa, não, já paga um pouquinho melhor. E aí, quando você tem, sei lá, uma empresa para fazer assessoria, para prestar assessoria de comunicação de imprensa, você também consegue render um pouco mais. É claro que existem profissionais que ganham muito bem, mas o começo ali não é fácil, não é uma profissão que paga muito bem, como a maioria acha, né? A pessoa, porque aparece na TV ganha muito. Não é bem assim. Certo. E assim, quais são... Você já passou na sua carreira assim, alguma situação na hora da entrevista de uma saia justa? Uma situação difícil? Ah, já diariamente a gente passa por situações difíceis, principalmente quando você vai para a rua abordar as pessoas e assim você tem que lidar com o mau humor, você tem que lidar com as pessoas que tipo assim não entendem o teu trabalho. Tem uma história curiosa, uma vez eu fui entrevistar uma moça para fazer uma matéria de comunidade, eu cheguei e perguntei para ela se ela podia conversar comigo, ela olhou para minha cara e falou assim: "Ah, minha filha, vai procurar o que fazer", entendeu? Tipo, são situações que acontecem diariamente com a gente, situações muito complicadas, muito chatas mesmo, mas que a gente tem que contornar, tem que, sim, levar, né, para poder conseguir construir a matéria, a reportagem. Tem outras situações também bem desagradáveis. Eu, por exemplo, sou super emotiva, então, dependendo da matéria que eu vá cobrir, às vezes eu me emociono muito, e tem o lado, né, pessoal ali, o sentimental que acaba envolvendo a gente se apega com as pessoas que são nossos personagens, e acaba assim, você fica muito envolvido com a notícia, com a história daquela pessoa. Eu acho que isso para mim é o mais difícil, é você se envolver, porque você cria aquele senso de justiça, né, dentro de si, e é horrível, assim, porque você não pode fazer nada além de noticiar aquele fato, que é o que você pode fazer para ajudar aquela pessoa. Mas no dia a dia a gente passa por muita situação, muitas engraçadas também, muitas mesmo.
A gente lida também com pessoas e histórias de vida que nos motivam, sabe? Diariamente. Isso é muito bacana. É uma profissão de muito relacionamento, né? Lida muito Exatamente. no relacional, no lidar com as pessoas. Vira e mexe aqui em São Luís, eu vou para tanto a difusora quanto a Mirante, eu sempre estou dando entrevista, né? Geralmente são entrevistas, antigamente era mais sem ser ao vivo, né? Até um dia que me chamaram ao vivo e agora só vive chamando ao vivo. Na primeira vez eu disse, ai, nossa senhora, eu não vou aguentar, meu coração dá medo, não sei o quê. Mas aí eu vi a vivência daquele momento e vi que, assim, é muito estresse, muita pressão, é tempo, no momento em que está uma propaganda, o corre, faz não sei o quê, e não sei quem não está, chega agora, e assim, cada um minuto é uma coisa assim, vale muito dinheiro, né? Cada um minuto na TV é muito dinheiro, e isso o editor, né, e o jornalista que estão ali, e o câmera, tudinho, é muita tensão e estresse, né? Com Tanto é certeza. que é uma das profissões que tem o maior nível de estresse, né, de doenças de Burnout, né? Justamente por conta de pressão de tempo, desses fora que às vezes recebe de uma pessoa na hora de uma entrevista, né, de não valorizar aquilo que está sendo feito, né? Então, precisa ter uma resistência à pressão, né? À cobrança. Todo dia tem que buscar matéria, né? Assunto para produzir, né? Para poder passar a notícia para o povo. E você falou uma coisa também muito importante aí, entre as várias que você já deu dicas aqui, foi na questão assim, tem situações boas, mas também tem situações delicadas, né? Você ter que ir fazer uma reportagem de um acidente que houve falecimento, tá lá na hora, isso é uma questão assim que mexe com o jornalista também é um ser humano, né? E esse é um ponto, né? Que às vezes, ele não podia chorar, mas ele é um ser humano naquele momento em que viu, sei lá, um acidente, registrou aquele fato, alguma coisa nesse sentido, né? Isso é Exatamente. trabalhado dentro da faculdade com vocês? Esse lado emocional de vocês, dessa pressão que vocês sofrem? Não, não até porque, apesar de ter toda essa parte teórica, né, que a gente lida diariamente na faculdade, que a gente lida muito mais do que a própria prática, tipo assim, não existe uma aula específica para você aprender a lidar. Como eu falei, estar preparado para essa prática, a prática, na verdade, é que forma o profissional. Eu acredito que em qualquer área de atuação. No jornalismo em si, é muito complicado lidar com isso tudo. Eu, por exemplo, quando fala em acidentes, mortes e tudo, eu costumo dizer que essa para mim é a coisa mais difícil. Por exemplo, sei lá, um filho que morreu num acidente e eu chegar e ter que pedir uma entrevista para aquela mãe. É um momento de dor, é um momento muito complicado, é um momento muito íntimo, sabe, daquela família que você, como profissional, precisa tentar extrair alguma coisa ali. Então, assim, é muito, muito, muito delicado. E falando dessa questão do tempo, né? E você tem que ter todo esse jogo de cintura para chegar numa família que acabou de perder um ente querido. E aí você tem um deadline, o tempo de, sei lá, uma hora e meia para você entregar aquela notícia. Então gera-se todo um clima de tensão muito grande. E aí é quando a gente vê que nossa área, né, a comunicação em si, principalmente o a área de TV, de jornalismo e tudo, é onde tem as pessoas mesmo que estão adoecendo por conta dessa pressão psicológica, porque é muito difícil no dia a dia, é muita coisa, o tempo é muito reduzido. Para quem faz TV, principalmente, porque quem faz assessoria acaba tendo um tempo de produção um pouco maior, você tem acesso à informação com um tempo maior para você poder publicar a sua matéria, a sua notícia. Exceto, claro, aqueles que trabalham em órgãos
Por exemplo, a saúde agora durante a pandemia acabou tendo uma pressão muito louca para poder entregar boletim, fazer tudo e tal. Mas assim, na TV, no rádio, esse tempo ele é muito reduzido, ele é muito curto. Existe uma equipe que faz a produção, mas você quando vai para a rua para colher os depoimentos, para fazer as entrevistas, você tem ali 1 hora e meia para fazer tudo isso e entregar a notícia. Entendeu? E a gente não está preparado, né? Quando eu falei lá atrás que eu sofri muito quando eu cheguei aqui, foi justamente com essa pressão que você sofre para entregar o conteúdo. Porque você precisa ser ágil, você precisa ser criativo, você precisa se fazer entender, né, pelas pessoas, tudo isso em tempo muito curto. Então, eu que fazia uma matéria, às vezes por semana, 2 matérias por semana, eu passei a fazer 3 por dia para entregar, assim, em 5 horas. A nossa carga horária, inclusive, acho que essa é uma informação importante, a nossa carga horária, ela varia de 5 até 6 horas, né? A carga horária de um jornalista. Então, aí quando você vem para cá e durante 5 horas você tem que entregar 3 VTs, a coisa realmente é uma pressão muito grande. Uhum. Aí em Pinheiro teve também muito intenso essa questão da Covid, tudinho. Foi muito intenso aí para vocês? Então, eu não cheguei a acompanhar a pandemia, no auge da pandemia aqui em Pinheiro, porque na verdade, assim, eu moro em São Luís, eu trabalho na difusora, e agora, nesses 3 meses, eu estou aqui afastada para fazer campanha Ah, política, né? Que é uma outra área de atuação também do jornalista. Então, eu estou aqui para fazer a campanha política e depois vou certo, para São Luís. certo. A tua área de atuação é aqui mesmo em São Luís, né? Em São Luís. Eu sou Certo. Para repórter da mim. difusora. Certo, certo. É, e assim, o que que você diria para um jovem que está pensando em escolher essa carreira? O que que você diria para ele? Então, o jornalismo, ele é uma área fascinante, de verdade. Justamente porque a gente conhece no dia a dia pessoas incríveis, a gente lida com histórias também que nos motivam muito. É uma área realmente muito prazerosa, mas é uma área para quem gosta muito de fazer comunicação. A gente sempre fala, todo mundo que é profissional de comunicação vai dizer isso, né? Porque é uma área que você trabalha muito, mas é uma área que te dá um retorno com relação a conhecimento muito grande. As experiências que a gente lida normalmente nos tornam, acho que, pessoas melhores. Eu acredito muito nisso. Então, assim, para você que quer fazer comunicação, que gosta do jornalismo, seja prático. Seja prático, se atualize no mercado. Hoje a tecnologia ela vem para mostrar não só para a área da comunicação, mas eu acredito que outras áreas também, que a gente precisa se reinventar, a gente precisa acompanhar toda essa revolução tecnológica que a gente vem vendo. Então, principalmente o profissional de comunicação, ele precisa estar antenado, ele precisa saber comunicar em multimídia, digamos assim, né? Saber os vários campos de atuação e principalmente lidar com essa tecnologia. Isso é fundamental e isso eu acho que vem desde lá do começo, essa prática. Ela vem antes de você entrar na faculdade, eu acho que já é interessante até você se voltar para esse mercado tecnológico para ter conhecimento, porque hoje profissional de comunicação, profissional jornalista, em alguns momentos que até se confunde com publicitário, ele atua muito na internet, através da comunicação institucional. Comunicação institucional é aquela pessoa que lida com a comunicação de uma empresa. E hoje uma empresa, ela deixou por exemplo, anunciar nas TVs, né? Na internet ela tem se tornado muito mais rentável. Então, para o jornalista é interessante saber também disso. Então, desde o começo do curso, já entender de tecnologia, porque isso pode fazer muita diferença no teu currículo lá na frente. É ser prático mesmo. Inclusive, eu acho que as faculdades, elas deveriam agora, nesse momento, né, já a partir daqui, não ter a tecnologia só como uma cadeira ou um detalhe, né, do curso de jornalismo. Eu acho que deveria, inclusive, começar com isso, né? Porque hoje a gente vive muito. A pandemia, inclusive, acabou intensificando muito mais
essa questão tecnológica, porque a gente mudou muito o formato de fazer jornalismo, a gente mudou tudo, né, hoje em dia. Mas o jornalismo, por exemplo, que antes você ia até a casa de alguém para entrevistar, você não precisa mais. O aplicativo do Zoom, por exemplo, você faz uma entrevista, você conta a história de alguém sem precisar se deslocar. Então, é necessário, eu acho que é imprescindível agora o jornalista ter, a pessoa que gostaria de fazer comunicação ter esse acesso. Mas é uma área maravilhosa, gente, é uma área muito prazerosa de se trabalhar. Como eu falei, você tem um retorno de conhecimento cultural muito grande, isso faz muita diferença. E assim, para você, é, como é que você vê assim, hoje todo mundo tem uma câmera, todo mundo, né, tem um Instagram, um YouTube e termina dizendo assim, eu sou jornalista, blogueiro, e não tem, né, vamos dizer, a técnica. Como é que vocês estão vendo esse espaço cada vez mais sendo, vamos dizer assim, invadido por pessoas que não têm a técnica que vocês têm? Como é que os jornalistas estão encarando? Isso é perca de espaço ou é um espaço realmente, talvez, como você falou, da deficiência que a faculdade, né, não está dando esse suporte para que o jornalista ocupe mais esse espaço? Né? Você consegue perceber esse, vamos dizer assim, essa área sendo ocupada por outros profissionais dentro do mercado? É uma Então, perca de espaço para vocês? Então, Márcia, eu não acredito que seja uma perca de espaço. Eu acredito que a TV, ela ainda, no meu caso, eu falo pela minha experiência profissional, que é em TV. A TV, ela tá aí, né? Ela ainda existe, apesar da gente ter perdido muito audiência por conta da internet, ela tá aí. O que acontece é que é necessário que as próprias TVs elas se reinventem. E nós, como profissionais da comunicação, também. Porque como existe uma parcela da população que migrou para as redes sociais, né, estão muito mais presentes lá, o que a gente pode fazer é adaptar todo esse conteúdo para as redes sociais e é o que as TVs já estão fazendo. Se você vê hoje em dia, se você parar para observar, praticamente toda TV tem uma página na rede social. Então, o nosso conteúdo, ele, além de ir para a TV, ele também vai para as redes sociais. Então, assim, quando uma pessoa procura por um conteúdo, quando ela procura, assim, ter certeza daquilo que está vendo, porque hoje em dia a gente tem muito aquela história das fake news, né? E a própria mídia tem combatido muito isso, feito muitas campanhas por conta desse compartilhamento indevido de informações. Então, quando a pessoa ela busca por uma informação mais precisa, ela acaba indo lá, numa página da internet que ela sabe que é de confiança. Não necessariamente uma pessoa aleatória que foi lá e colocou se passando por jornalista. Eu acredito que os meios de comunicação. Oi, oi. Acho que tem um probleminha. Congelou a imagem de Nice aqui. Oi, Nice. Tá me ouvindo? Congelou a sua imagem, agora voltou. Voltou? Tá ok? Voltou. Aí você estava falando dos diferenciais, aí congelou a sua imagem nesse momento. Eu não entendi o que você falou. Você estava falando, né, da credibilidade do jornalista, né, da página, né? E nesse momento foi a hora que congelou quando você estava falando. Dava para repetir o finalzinho? Então, é a questão mesmo da credibilidade que tem hoje o jornalista. E as pessoas, elas precisam buscar, né, por essa confiança, digamos assim. Elas precisam ir atrás da notícia onde ela realmente é de fato apurada, onde ela passa por todo o processo, para que seja levada ao público. Porque esse trabalho, essa preocupação de apurar a notícia, nem todos têm. Então, eu acho que isso tem que tem que partir também de um senso crítico das próprias pessoas. Eu acredito que a gente não tenha perdido espaço, mas a gente precisa que as pessoas sejam mais conscientes quanto a isso, quanto ao compartilhamento de informações falsas, e isso também nos ajuda, né?
Mas aí, como eu falei, a gente tem migrado também, tem tentado ser multimídia, a gente tem tentado abranger, né, todos as áreas aí de divulgação. Então, você acredita que a profissão ela ainda é viável, não é? Mesmo com esses várias fontes de informações, que é uma profissão que vale a pena a pessoa, né, mergulhar, estudar e buscar sua graduação. E, pelo que você falou, como todas, mas a de jornalista mais ainda, tem que estudar muito, né? Buscar a questão da tecnologia, né? Que é, vamos dizer assim, eu digo para várias profissões é indispensável hoje em dia, mas no caso de vocês, vocês têm que entrar mais fortemente nas redes sociais, porque realmente a gente percebe isso. Por exemplo, a gente vê na televisão, tem uma audiência grande, mas quando vai para redes sociais, eu vi já alguns emissoras com até poucos seguidores. Aí eu digo, nossa senhora, já era para ter né, milhões até de seguidores pela quantidade de tempo de história, né, na divulgação de notícias. Né? Eu disse assim, realmente perderam esse tempo, né? As mídias oficiais perderam esse espaço dentro das diversas redes sociais, né? Mas, como você disse, essa pandemia fez com que muita coisa mudasse, né? E a realidade, né, de vocês. Eu mesmo fui entrevistada via Skype, né? Então foi via Skype, a gente fez uma reportagem logo no início da pandemia, a gente falando, foi tudo via Skype, né? Lógico que perdeu assim um pouquinho, às vezes deu problema na internet, mas fluiu toda a entrevista na ocasião e foi bem interessante. É, o que você acha que vai ser daqui para frente, então, o jornalismo, Então, com essas mudanças? Então, se a gente for buscar a história dos meios de comunicação, a gente vê que a todo momento eles precisaram se reinventar. O rádio, que as pessoas achavam que ia acabar, enfim, o telefone, e se você for puxar na história, né, você vê que tudo isso se reinventou e acabou ressurgindo de alguma forma. Então, eu acredito que o jornalismo em si, ele também não vai deixar de existir, né? É necessário, claro, essa atualização, essa adaptação ao momento em que a gente tem vivido. E talvez a pandemia já foi um ensaio, né, de como é que as coisas vão ficar daqui para frente. A gente não perde espaço, a gente precisa se reinventar. Eu acredito que é isso. O jornalismo não vai deixar de existir, o profissional da comunicação não vai deixar de existir, mas é claro que nós, como profissionais, precisamos se colocar no mercado novamente. Se colocar, que eu digo, é se atualizar mesmo, é buscar usar essa tecnologia ao nosso favor. Tanto que a gente tem visto, né, até também falei sobre isso, que ao longo do tempo, devido à tecnologia, existem novas funções dentro da comunicação que vão surgindo, né? Funções que são voltadas especificamente para as redes sociais, para a internet, né? Porque é onde as coisas têm acontecido. Então, é se reinventar para poder abranger o público. Se o público não está mais aqui, está indo para cá, para esse outro determinado lugar, é para lá que a gente tem que ir. E tem que buscar uma forma de comunicar, continuar comunicando com qualidade, com conteúdo para esse público. Certo. Ó, eu já vi assim várias dicas, várias orientações que você deu e eu achei assim um outro ponto bem importante quando você disse que a área, né, ela possibilita uma transformação no profissional, né? Ele sempre está fazendo um upgrade dentro dele, né? Ele sempre, em cada matéria que ele vai estudar, que ele vai produzir, ele está ganhando novos conhecimentos, está aprimorando, né, naquele momento. Então, é uma carreira que possibilita o contato humano
e também o crescimento, né, de informações e de conhecimento, né? Eu já vi, né, que tem alguns que se especializam em economia, outros em saúde, né, outros na parte, né, de turismo, né? A gente percebe que existem vários, né, tipos de atuação e que tem alguns cultura, né? Eu conheci uma pessoa de jornalismo que ela só gostava de dar notícias da parte de cultura, né? Estudava a cultura da região e todo final de semana ela passava o que ia ter dentro da cidade, tudinho. Então, cada um termina pegando até um nicho, né, de mercado. Você falou uma outra coisa aqui que chamou a atenção. Então, tem um jornalista que vai para a rua e tem um jornalista que fica dentro do... Existe essa diferença também, e são perfis diferentes ou não? Você acha que tanto faz aquele que trabalha indo no campo e aquele que fica só lá no estúdio, no escritório? Você acha que tem diferença entre esses dois tipos de atividade do jornalista? Sim, existe uma diferença no exercício da profissão ali. O curso é o mesmo, a gente passa pelo mesmo processo até ir para a prática, né? Mas na prática, sim, existe uma diferença porque existe o profissional produtor, que é aquele profissional que vai fazer a apuração da notícia. Digamos, houve um acidente. Vou pegar o caso mais recente, que foi do empresário que foi assassinado agora numa clínica veterinária. Então, existe esse fato. E aí a gente precisa acompanhar a investigação. E aí esse papel ele é do produtor. O produtor é que vai lá, liga para a polícia ou para a família, se for o caso, pelas partes, para as partes envolvidas. E aí ele vai criar uma pauta. E aí essa pauta, ela tem que conter todas as informações sobre aquele fato, tem que conter todos os endereços para onde a equipe de reportagem de externa ela vai e como e que o produtor pretende desenvolver aquele conteúdo. É o produtor que sugere para o repórter como que tem que ser a construção daquela notícia. Sei lá, a gente vai até na clínica para mostrar como é que estão as coisas lá. Se a clínica continua fechada, se não continua. Depois de lá você vai conversar com a polícia para saber como que estão as investigações. E aí depois disso você também vai procurar a família daquela pessoa para saber o que ela acha e para conversar com ela. E aí a partir daí você vai construir uma matéria. E aí existe o profissional de externa, o repórter de rua, que é aquele profissional que vai para a rua para colher todas as entrevistas, que vai colher todas as informações, conversar com a polícia, analisar todo o fato e a partir disso ele vai escrever a reportagem, vai escrever a matéria. Aquele texto que vocês veem na TV, somos nós que escrevemos, o repórter que escreve baseado nas informações que o produtor forneceu para aquela pessoa. Então, dentro de uma televisão, funciona dessa forma. E aí tem a figura do assessor de comunicação, que quando se trata de uma instituição pública, ele encaminha essas informações para o produtor e o produtor desenvolve uma pauta a partir daquele conteúdo. A gente chama de vender a pauta, né? Que é normalmente o que o assessor de imprensa, o assessor de comunicação faz. Ele elabora um conteúdo e para vender o seu entrevistado, para vender o seu produto, né, o seu assessorado. Então, é mais ou menos assim que funciona. Ah, certo. Então, tem o produtor e tem um repórter externo, né, o que vai lá. Eu não sabia que vocês ainda tinham depois da entrevista, ainda tinham que redigir o que... Sim, a gente redige, constrói a notícia e aí depois da gente ainda tem um profissional chamado editor-chefe, que é o editor de cada jornal. Cada jornal tem um editor, que é a pessoa que vai lá construir o jornal. Ele vai espelhar todas as notícias, ver o que vai entrar primeiro, o que vai entrar depois, o que está acontecendo na cidade que ele precisa colocar naquele jornal. E aí você faz e ele aprova. De certa forma, ele vai lá, dá uma olhada, vê o que pode melhorar, o que não pode, que também é feito pelo chefe de reportagem, né? Porque existe um chefe de reportagem que revisa todo o conteúdo que a gente produz na externa e também na produção, é ele que analisa tudo e que diz pode fazer ou não pode fazer. É a figura também do diretor de jornalismo, ele que faz isso. E aí o editor-chefe ele vem para fazer os ajustes finais. Às vezes, sei lá, a matéria está muito grande, ele vai, faz um corte,
ou ele retira uma entrevista que não está interessante para aquele programa, e aí por aí vai. É mais ou menos dessa forma que fica. Eduardo está perguntando, e o âncora? O que é o âncora? Tá, o âncora ele vai só apresentar aquelas notícias. Normalmente eles são editores também dos seus jornais, eles escrevem o jornal. Por exemplo, a matéria chegou e aí ele vai criar uma cabeça, que a gente chama. Uma cabeça é a chamada da matéria. Ele vai, a partir da matéria que o repórter escreveu, ele vai fazer um resumo do fato para chamar a notícia. Então, o âncora, ele faz isso, ele apresenta as notícias apenas. Ah, certo. Tipo o Bonner, né? Que é um âncora da Exato. Globo. O Bonner, por exemplo, ele é editor-chefe, ou seja, tem o apresentador, né? Além de âncora, ele é editor-chefe. Assim como a maioria dos apresentadores é âncora e Terminam editor sendo também. tipo Soares aqui, né? Na Mirante, né? Que ele é Exatamente. o Exatamente. e o editor-chefe da coisa. É trabalho, viu, gente? Olha, quem está pensando em entrar nessa área, escute toda essa live, veja direitinho, não pense que é só estar na televisão, bonito, negócio bom. Né? Muita gente se encanta, né? Sim, sim. E é muito trabalho. É muito, muito trabalho, Márcia. Assim, as pessoas acham que é muito fácil porque eles veem, falam assim, você prepara a reportagem em 1 hora, isso é muito fácil, você só vai entrevistar, ou então você só vai falar na frente da câmera. Não é só falar na frente da câmera. Você tem um processo de apuração muito intenso antes. Você não só aparece lá para falar alguma coisa, não, você tem que saber do que você está falando. Você precisa entender. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com matéria de economia. Então, é muito difícil para mim fazer matéria de economia. Muito difícil, porque eu não consigo entender. Então, o jornalista, ele é obrigado a entender. Você está entendendo? Então, assim, é bem complicado, é bem delicado, é muito sério, porque você está passando uma informação para centenas de pessoas que estão ali naquele momento assistindo aquele telejornal. Então, além de você ter compromisso com a notícia, você também tem que se tornar acessível, tornar a tua notícia, a tua informação acessível. Porque o doutor em comunicação, o doutor em direito, ele vai assistir a tua matéria, mas a dona Maria, lá da comunidade no interior, também vai assistir. Ela precisa entender o que você está falando. Porque nosso papel é traduzir essa informação da forma mais acessível, da forma mais clara possível para as pessoas que estão assistindo a gente. Então, não é fácil. É legal, essa parte aí é muito importante, né? Por exemplo, quando você vai falar para um público só, é uma linguagem. Mas no caso de vocês falam para todo esse público, desde a senhorinha lá até o alto executivo, um presidente, um governador, que Exato. escuta a mesma notícia que vocês estão dando para a dona Maria, que está lá quebrando um pouquinho dela e quer saber o que está acontecendo na cidade dela. Né? Então, é um Exatamente. trabalho realmente de um equilíbrio no como vocês vão passar essa informação, que não fique tão ruim para aquele que tem o bam, quanto aquele que precisa entender o que vocês estão falando, né? E ter a ciência do que está acontecendo na sua região, no Brasil e no mundo, né? Que é importante. Exatamente. Porque existem os programas especializados, né? Como você falou, existem vários nichos, né? Turismo, esporte. Então, assim, ali você pode ter uma linguagem mais técnica, porque normalmente aquele público que vai assistir são pessoas que já estão, que se interessam por aquele conteúdo especificamente. Para mim, para outros profissionais que fazem comunicação no jornalismo ali diariamente, isso não é possível, né? Porque você tem que tornar acessível a tua notícia. Nem todo mundo sabe aquela palavra difícil, entende aquela palavra difícil que você insiste em usar na tua reportagem. Então, quanto mais fácil for a tua linguagem, quanto mais criativa for a tua reportagem, acho que mais alcance você tem com o público. Então, é por isso que você tinha dito da importância da criatividade no caso do jornalista. Né? Ele precisa ser Exatamente. muito criativo e encontrar alternativas para poder passar a informação e a formação conseguir atingir o maior número
de pessoas possível e tenha a compreensão. Não adianta passar uma informação e as pessoas não entenderem o que é que está sendo passado, né? Então, isso é Exatamente. muito importante, No né? caso, no caso da televisão, inclusive, a própria o repasse da própria informação, você precisa também não ser repetitivo. Porque a gente já tem a imagem, né, que mostra o que está acontecendo, sei lá, uma fila para receber o auxílio emergencial. Você tem uma fila ali. Você não pode chegar e colocar no teu texto que é uma fila, tá todo mundo vendo que é uma fila. Então, você tem que buscar um detalhe naquela fila para você poder construir alguma coisa em cima disso. Então, a criatividade vem daí também, que é muito difícil, você tem que estar muito atento, tem que ter um olhar muito crítico, né, tem que ter muita atenção, né, para ver o que está no teu entorno. Às vezes, quando eu estou conversando, às vezes com as pessoas, sei lá, ou faz alguma coisa, eu sempre observo, as pessoas, nossa, mas tu tá vendo isso? É porque é a experiência, né? Tipo assim, eu já tô treinada para fazer isso o tempo todo, ficar observando o que tá acontecendo. Então, tudo que acontece diferente, aí é hora de registrar, né? Porque isso é que torna interessante. Poxa, ela teve esse olhar. Isso aqui eu não tinha percebido. Ninguém estava vendo Entendeu? isso. Então, a atenção para o detalhe é importante e esse detalhe é que termina sendo o furo, né? Aquele jornalista que dá o furo, que chama a atenção justamente porque ele enxergou o que os outros não conseguiram enxergar, né? Esse é que dá o Exatamente. destaque o bom jornalista, é aquele que o olhar dele está indo além do olhar das pessoas, né? Ele vai para o Exatamente. incomum. O incomum, como você disse realmente, a fila está ali, todo mundo está vendo que é uma fila, né? Então você vai para o detalhe da fila. Tinha muitos idosos, cadeirante, aí você já está trazendo uma outra informação, dando um peso maior naquela fila, né? Estava cheio de idosos, não sei o quê, o sol estava escaldante, um calor, e aí a pessoa diz, nossa, estava um inferno ali, aquele ambiente, né? Então, a criatividade, né, a atenção para os detalhes que faz a diferença de um profissional. Então, para ser um jornalista, precisa gostar, né? Isso é importante, o amar aquilo que ele está fazendo. Com certeza, tem que gostar. Tem que gostar porque, como a gente falou de dinheiro, né? A gente falou de questão financeira. Como a gente às vezes não tem um retorno financeiro que você gostaria de ter, isso acaba deixando qualquer profissional, eu acredito, de certa forma, insatisfeito, enfim. Então, quando você gosta muito do que faz, isso acaba, a gente acaba relevando, né? Então, assim, o profissional de comunicação tem que ter todos esses requisitos, né? E principalmente tem que gostar de fazer comunicação. É uma carga excessiva de trabalho. Você realmente trabalha muito, apesar de você ter 5 horas de trabalho, mas você mesma, né, como psicóloga, falou que é uma das áreas de atuação onde você tem um índice muito grande de pessoas com problemas mentais e, enfim, o estresse é muito grande. Então, por isso também, a gente tem que gostar e tem que se tornar diferencial, o que é bem difícil, bem complicado. Eu lembro Já que estão colocando aqui, ó, Anice é a melhor repórter do Maranhão, o carisma e humildade faz a diferença. Já colocaram aqui para você. beijo, Lica. Obrigada. Então, você estava lembrando de um detalhe, dessa questão da criatividade, de você tornar a coisa diferente. Eu lembro que teve agora, durante a pandemia, a gente tinha uma pauta para fazer, eu recebi uma pauta para fazer sobre a movimentação nos cemitérios. O pessoal falando, tipo assim, havia diminuído o índice de enterros, né, por conta da Covid. E aí eu recebi uma pauta sobre isso e automaticamente eu lembrei que há um tempo a gente tinha feito o início da construção de um cemitério que seria exclusivo para as vítimas da Covid. Então, assim, naquele momento precisava ser tudo muito ágil, por conta até do tempo de deslocamento, o cemitério era longe, mas assim, com todo o empenho da equipe, a gente conseguiu mostrar, dar a notícia, só que de forma diferente, resgatando um outro detalhe que a gente tinha
falado, tratado disso lá atrás. O cemitério não foi utilizado. Então, assim, partimos daí para poder começar a contar que o número de mortes tinha diminuído. Então, assim, é esse feeling que a gente precisa ter o tempo todo para atuar, né, no jornalismo. Ó, tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber qual a relevância do estudo do jornalismo na vida da Anice. Então, como eu falei no começo, eu acredito que assim, estar o tempo todo se atualizando é muito importante. Estudar o jornalismo, para mim, foi, de certa forma, essencial para eu construir carreira. É claro que eu já atuava na área, né? Eu já tinha experiência de mais ou menos uns 2 anos, e dentro do jornalismo existe aquela dualidade com relação ao diploma, né? Ah, precisa do diploma, não precisa do diploma. Eu, particularmente, acredito que você consegue ser um bom profissional com a prática, né? Porque eu fui assim, mais claro, o diploma ele agrega e muito, porque é como eu falei, né? Todo aquele conhecimento teórico, ele vai dar base para a prática que você vai aprender lá na frente. Então, assim, é muito importante, né? E é um estudo que você não tem que ter só na faculdade. Uma rotina de estudo não é só na faculdade, é constantemente com a atualização do conhecimento e, claro, né, da própria notícia. Eu costumo dizer que todos os dias eu estudo um assunto diferente, isso é bem legal, porque eu preciso falar de uma coisa diferente. Tem dia que eu falo de psicologia, Exatamente. tem dia que eu falo de economia, tem dia que eu falo de esporte, então todo dia eu estou estudando. Então isso, claro, é o que dá base para o meu trabalho, o estudo. Bem, a gente já está na reta final. Passou rápido o nosso momento aqui, né? Estamos na reta final. Teria mais alguma coisa que eu não perguntei, que você disse assim, pô, faltou eu falar em tal ponto que é importantíssimo para alguém entender mais da nossa profissão, da tua profissão? Bom, eu penso que o que eu poderia acrescentar é que para um profissional de comunicação, eu acredito que é necessário, é fundamental que você tenha muito mais do que um bom currículo, né? Um bom currículo é legal, é legal, mas eu acho que tem que ter habilidade, sabe? É essa habilidade que a gente estava conversando, né? Para conduzir a notícia, a construção, o processo, tudo. Porque se você não tiver habilidade, não adianta. Quando a gente é jornalista, quando a gente vai... Eu já participei de várias feiras de profissões, por exemplo, e na própria faculdade, conversar com alunos e tudo, você percebe da dificuldade que entender toda a técnica, né? Toda a técnica de TV. Você, quando pega um profissional que está começando, que ele pega o microfone para tentar fazer alguma coisa, você percebe a dificuldade. Então, assim, é necessário, é fundamental que a gente tenha habilidades para desenvolver a prática do jornalismo. Eu conheço pessoas que nunca passaram pela faculdade e que são muito bons, entendeu? Muito bons mesmo no que fazem. E outras pessoas que estão na faculdade são bons também, mas que precisam, claro, de mais prática. Então, assim, eu acho que essa habilidade de você conduzir a notícia, treinar, saber como faz. Eu sempre falo para as pessoas que estão começando, que eu acabo encontrando pelo meio do caminho, falo assim, mas Nice, como é que tu encontrou essa tua forma de fazer? Como é que tu conseguiu chegar nesse padrão? Eu comecei imitando alguém, entendeu? Eu comecei imitando alguém que gostava muito, Ana Paula Padrão. Eu gostava demais dela. E assim, eu gostava do jeito que ela fazia, que ela construía a notícia, que ela falava, que ela virava o olhar para a câmera. Tudo isso, assim, me encantava. E eu comecei a imitar. Eu imitava e ali eu fui me encontrando. Eu fui entendendo o que eu gostava de fazer, como eu gostava de fazer. E hoje eu tenho o meu próprio formato, eu tenho a minha própria forma de narrar uma notícia, eu tenho o meu próprio jeito de olhar para a câmera, entendeu? Então, assim, a gente tem que buscar por isso todos os dias, a gente tem que buscar ser habilidoso todos os dias. Nem tudo é o conhecimento Só tem teórico, um minuto. Um minuto já vai acabar. Então, eu só queria agradecer muito, muito, muito. Eu espero ter ajudado vocês que estiveram aqui conosco. Demais. Márcia, muito obrigada. Eduardo também,
muito obrigada. Estou muito feliz de ter participado. Eu também fiquei muito feliz. Eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade de estar aqui comigo, batendo esse papo, conosco, né? Aqui batendo esse papo. E como eu falei, vai ficar guardado aí nas nuvens, né? Para qualquer pessoa depois dar uma olhada. Obrigada para você e para todos que estiveram aqui. Tchauzinho, tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.